Tudo começou em uma noite quando eu estava muito entediado e decidi explorar a Dark Web. Sempre fui curioso sobre isso, pois todo mundo fala sobre como é misteriosa e perigosa, então pensei, por que não? Certifiquei-me de que meu computador estava seguro, usei um navegador especial e segui todas as dicas de segurança que consegui encontrar. No começo, foi meio sem graça, e vi alguns mercados suspeitos, fóruns políticos intensos e comunidades de hackers. Interessante, mas nada muito louco. Então encontrei um fórum chamado A Verdadeira Verdade. As pessoas lá tinham nomes de usuário como Ovatero e Odai. As discussões eram loucas, todas sobre sociedades secretas e conspirações globais. A palavra o Illuminati aparecia muito, e havia essa ideia sobre uma nova ordem mundial. Parecia que eu tinha entrado em um mundo diferente. Um tópico realmente chamou minha atenção: provas do controle dos Illuminati em documentos reais. Dentro, havia links para supostos documentos e vídeos vazados. Enquanto eu lia, não conseguia acreditar em quão detalhado era. Eles falavam sobre os Illuminati controlando governos mundiais, tendo influência na indústria do entretenimento e estando envolvidos em coisas como várias guerras. O que me assustou foi a quantidade de detalhes. Lá havia nomes, datas e lugares que pareciam específicos demais para serem inventados. Baixei alguns documentos por curiosidade. A maioria era densa e cheia de jargão, mas era uma lista de celebridades supostamente ligadas aos Illuminati. De acordo com isso, essas celebridades usavam sua fama para espalhar os símbolos e mensagens da sociedade. Incluía músicos, atores e até alguns políticos. Continuei lendo e encontrei outro tópico intitulado O Controle Populacional, o Plano dos Illuminati. Este era ainda mais perturbador. Alegava que os Illuminati queriam reduzir a população global para manter o controle. O tópico detalhava vários métodos que supostamente usavam, incluindo a orquestração de pandemias e a promoção de guerras. Era aterrorizante e me deixou com uma sensação de enjoo. Quanto mais eu lia, mais inquieto ficava. Havia discussões sobre controle mental, onde os Illuminati alegadamente usavam mídia e tecnologia para influenciar a opinião pública e o comportamento de forma sutil. As pessoas compartilhavam suas teorias sobre mensagens ocultas em programas de TV, transmissões de notícias e até anúncios. Comecei a me questionar sobre tudo o que já havia visto na TV. Um post particularmente creepy descreveu reuniões secretas onde figuras influentes da política, negócios e entretenimento supostamente se reuniam para discutir e planejar suas estratégias. O autor afirmava ter informações privilegiadas e descrevia essas reuniões em detalhes vívidos, até mesmo os rituais estranhos que realizavam. Estava prestes a fechar meu navegador quando um novo tópico apareceu: Conexões Alienígenas, o segredo mais sombrio dos Illuminati. Minha curiosidade falou mais alto e cliquei. O tópico estava cheio de alegações bizarras sobre os Illuminati estarem em contato com seres extraterrestres. Propunha que estavam usando tecnologia alienígena avançada para alcançar seus objetivos e manter o poder. Havia fotos e vídeos granulados que supostamente mostravam reuniões entre membros dos Illuminati e seres alienígenas. Parecia loucura demais para ser verdade, mas o fato de que era discutido tão seriamente tornava tudo ainda mais perturbador. Agora já era bem mais de meia-noite, e minha cabeça estava girando com toda a informação que tinha consumido. Decidi que era hora de encerrar a noite. Desliguei o computador e tentei dormir, mas minha mente continuava agitada. Não conseguia me livrar da sensação de que tinha descoberto algo que não deveria ter visto. Enquanto estava deitado na cama, ouvi um barulho estranho do lado de fora da janela. Provavelmente era apenas um gato ou o vento, mas, no meu estado elevado de paranoia, parecia algo mais sinistro. Levantei e verifiquei as trancas de todas as portas e janelas, apenas para ficar seguro. Naquela noite, tive uma série de pesadelos vívidos. Sonhei com figuras sombrias me observando, reuniões secretas em salas escuras e seres alienígenas com olhos frios e sem emoção. Acordei várias vezes, ensopado de suor, meu coração disparado. Pela manhã, decidi dar um tempo da Dark Web, mas as coisas que tinha lido permaneceram comigo. Não conseguia me livrar da sensação de que havia mais no mundo do que jamais imaginei.
A Dark Web havia aberto meus olhos para um reino de conspiração e medo, e não havia como voltar atrás. Então, não consegui ficar longe daquele fórum. Na noite seguinte, fiz login novamente. Eu estava apenas muito curioso. Havia um novo tópico chamado Os Símbolos dos Illuminati em todo lugar, provas à vista. Falava sobre como os Illuminati usam símbolos para mostrar seu controle. As pessoas postavam fotos do olho que tudo vê na nota de $1 americano, em logotipos de empresas e até em vídeos musicais. Era meio creepy pensar que esses símbolos poderiam estar ao nosso redor. Então vi outro post sobre a indústria do entretenimento, esse afirmava que muitas celebridades fazem parte dos Illuminati. Elas usavam sua fama para espalhar as mensagens da sociedade. Havia clipes de vídeo mostrando símbolos ocultos em vídeos musicais, alguns pareciam forçados, mas outros eram bastante convincentes. Continuei lendo e encontrei um post sobre como os Illuminati controlam o sistema financeiro. Dizia que eles têm influência em grandes bancos e instituições financeiras, manipulando economias e mercados para beneficiar seus objetivos. Isso me fez pensar em todas as crises econômicas e me perguntei se havia alguma verdade nisso. Um tópico que realmente me atingiu foi sobre controle populacional, ou afirmava que os Illuminati orquestraram eventos como pandemias para reduzir a população global. Falava sobre como espalharam doenças e criaram guerras para causar massas de vítimas. Era uma ideia aterrorizante e senti um arrepio ao lê-la. Havia mais sobre suas táticas de controle mental. O post dizia que os Illuminati usam a mídia para influenciar como as pessoas pensam e agem. Havia histórias sobre mensagens ocultas em programas de TV e transmissões de notícias projetadas para moldar a opinião pública. Isso me fez questionar tudo o que vejo na TV. Então encontrei um post sobre reuniões secretas, descrevendo como pessoas influentes de diferentes setores se reúnem para planejar suas estratégias. Os detalhes eram vívidos, com descrições de salas escuras e rituais estranhos. Soava como algo de um filme, mas a maneira como foi escrito fazia parecer real. Um dos tópicos mais bizarros falava sobre as alegadas conexões alienígenas. Afirmava que os Illuminati estavam em contato com seres extraterrestres e usavam tecnologia alienígena avançada para manter seu poder. Havia fotos e vídeos granulados que supostamente mostravam essas interações. Parecia loucura, mas agora eu estava disposto a acreditar em quase tudo. Conforme continuei lendo, percebi que muitos posts eram de usuários que afirmavam ter informações privilegiadas. Eles falavam sobre as coisas em detalhes, de modo que era difícil não levar a sério. Comecei a me envolver cada vez mais, mesmo que tudo parecesse tão inacreditável. Fiquei acordado até tarde, lendo tópico após tópico. Quanto mais eu lia, mais paranoico eu me tornava. Comecei a sentir que estava sendo observado, como se alguém soubesse que eu estava descobrindo esses segredos. Continuei olhando por cima do meu ombro, esperando ver alguém no escuro. Finalmente, forcei-me a desligar o computador e ir para a cama. Mas mesmo assim, não consegui escapar da sensação de que tinha tropeçado em algo grande, algo que não deveria saber. Fiquei deitado acordado por horas, minha mente girando com toda a informação que absorvi. Pela manhã, me senti exausto e inquieto. Tentei seguir meu dia normalmente, mas as teorias que havia lido continuavam a tocar em minha mente, como um quebra-cabeça que eu não conseguia deixar de lado. Eu precisava saber mais, mesmo que isso significasse mergulhar ainda mais na escuridão. Então, na noite seguinte, voltei ao fórum. Não consegui me controlar e estava viciado. Encontrei um tópico chamado Reuniões Secretas dos Illuminati. Este descrevia como pessoas influentes da política, negócios e entretenimento se reúnem para planejar suas estratégias. Os detalhes eram tão vívidos que parecia que a pessoa escrevendo estava lá. Falaram sobre essas reuniões acontecendo em salas escuras, com todos usando máscaras e realizando rituais estranhos. Soava como algo de um filme de terror, mas a forma como foi escrito fazia parecer real. Não consegui parar de ler. Havia outro post sobre o sistema financeiro. Dizia que os Illuminati controlam grandes bancos e instituições financeiras, eles manipulam economias e mercados para beneficiar seus objetivos.
Isso me fez pensar em todas as crises econômicas e me perguntei se havia alguma verdade nisso. Também li mais sobre as teorias de controle populacional. Este afirmava que os Illuminati orquestraram eventos como pandemias para reduzir a população global. Eles espalhavam doenças e criavam guerras para causar vítimas em massa. Era uma ideia aterrorizante e fiquei com um arrepio ao lê-la. Esses tópicos me deixaram cada vez mais intrigado, mas ao mesmo tempo me senti cada vez mais paranoico. Comecei a notar mais e mais símbolos por aí e a me perguntar sobre as intenções das pessoas. Estava me sentindo tão vigiado. As coisas que tinha lido começaram a me assombrar. Eu não sabia mais no que acreditar, mas não conseguia parar de pesquisar. No entanto, depois de algumas semanas nessa rotina, tudo mudou. Um dia, ao fazer login, notei que o fórum estava fora do ar. Fiquei preocupado e comecei a procurar em outros lugares. As discussões estavam em todo lugar, mas algo parecia diferente. Muitas pessoas falavam sobre serem perseguidas, sentindo que estavam sendo observadas. Os posts estavam cheios de medo e pânico, e eu não pude evitar de me sentir envolvido. Uma noite, enquanto procurava, encontrei um post de alguém que afirmava ter sido abordado por um membro dos Illuminati. O usuário contou que havia sido convidado para uma reunião, mas que decidiu não ir. Ele escreveu que ficou com medo por saber demais e que estava sendo seguido desde então. O tom de seu post fez meu coração disparar. A paranoia estava tomando conta de mim, e agora eu estava convencido de que alguém estava me observando. Não conseguia mais distinguir a realidade da ficção, tudo parecia uma confusão. Comecei a notar coisas estranhas em minha vida cotidiana, olhares de estranhos, ruídos inexplicáveis durante a noite. Fui me tornando mais recluso, cada vez mais convencido de que os Illuminati estavam atrás de mim. Decidi finalmente me afastar da Dark Web, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer nunca me deixou. Um mês depois, recebi uma mensagem anônima em meu e-mail. A mensagem apenas dizia: "Você sabe demais. Desista." Meu coração disparou. Mandei uma mensagem para um amigo, pedindo ajuda. Mas, ao tentar me abrir, ele riu de mim e disse que eu estava ficando louco. Depois disso, parei de conversar sobre isso com qualquer pessoa, como se falá-lo em voz alta pudesse trazer as coisas ainda mais perto de mim. A vida continuou, mas a paranoia nunca desapareceu. Eu me sentia constantemente observando. Comecei a ver símbolos e sinais em todo lugar. Não conseguia mais confiar nas notícias ou nas pessoas ao meu redor. O mundo que antes parecia tão normal tornou-se um lugar de desconfiança e incerteza. Mesmo agora, enquanto escrevo isso, sinto como se houvesse olhos sobre mim. Não sei se os Illuminati realmente existem ou se fui apenas vítima da minha própria mente. Mas uma coisa é certa, e a curiosidade que me levou a explorar a Dark Web mudou minha vida para sempre.